Irmãos, eu estava pensando, no começo de ano, a gente normalmente tem um início de uma nova tentativa de disciplinas espirituais, não é? Não sei quem começou um novo livro de devocional esse ano. Quem começou um novo livro de devocional esse ano? Normalmente as pessoas reiniciam. Vou fazer uma pergunta mais difícil. Quem concluiu o livro de devocional do ano passado? Já é mais difícil, né? Porque todo ano a gente começa. Tem um livro famoso, Café com Deus Pai, eu acho que é esse o nome, que tem muita gente fazendo. Eu estou até a fim de comprar esse livro, porque está todo mundo falando dele assim, eu posso falar do assunto que está todo mundo falando. Parece que é muito bom mesmo, é uma reflexão curta e abençoadora. Mas eu sei que tem pessoas como a minha mãe que faz o Glorify, acho que a Ana faz também. Tem, todo mundo se cerca de alguma maneira de recursos que ajudam a gente a manter algum tipo de disciplina espiritual, de contato com Deus, de uma forma regular, a gente manter esse relacionamento. Normalmente a gente faz isso como um projeto. Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Quem nunca? Quem nunca fez esse propósito? Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Esse ano eu vou me dedicar. Esse ano eu vou ter um tempo com Deus. E eu aproveitei esse início, esse reinício, para falar um pouco sobre isso. Na verdade, eu pedi uma palavra para Deus no início dessa nossa conversa, e a palavra que o Espírito Santo trouxe no meu coração foi a palavra intimidade. Intimidade, que nós sabemos que apesar de nós termos boas intenções, e todos nós temos, vira e mexe nós fazemos novos propósitos com Deus, se nós não vigiarmos, uma das primeiras coisas que saem da nossa rotina, se é que a gente pode dizer assim, é esse tempo que nós temos com Deus. A gente tem várias desculpas e também várias justificativas plausíveis para que esse tempo seja descartado. Eu costumo dizer que esse patrão é bonzinho. Então a gente tem outras urgências, outras emergências, e a gente vai deixando que esse tempo vá ficando de escanteio, e no meio de tantos objetivos, e planos, e projetos, e novas metas, eu queria incentivar você que comprou o Café com Deus Pai, ou você que baixou o novo aplicativo, ou você que comprou 365 dias com C.S. Lewis. Eu não sei se você adquiriu algum tipo de material, mas que você em algum momento pensou, esse ano vai, que você possa guardar isso como um propósito bom, porque tem um livro do Carson, é um livro que chamado A Reforma Espiritual, e ele faz uma pergunta muito interessante. Ele faz a pergunta assim: qual é a necessidade mais urgente da igreja? Ele começa a fazer essa pergunta, e ele vai discorrendo sobre, será que é a necessidade da pureza nos assuntos sexuais, no mundo onde a gente vê sexo até em comercial de margarina, um mundo que está tão dominado por uma cultura obcecada por sexo em todas as esquinas? Será que a necessidade de integridade, generosidade na área financeira, quando a gente vive uma adoração nua e crua por Mamon, a coisa está tão ousada, está tão escandalosa, está tão difundida nos últimos anos, que as pessoas estão dispostas a fazer qualquer coisa desde que elas possam comprar mais. Elas sacrificam o que elas têm de mais precioso, que é o tempo, perdem o que eles têm de mais precioso com seus filhos, com seus cônjuges, com a sua família. Às vezes não tem, sacrificam seus valores por causa do dinheiro. Será que a necessidade mais urgente da igreja é evangelismo, é crescimento? Se a gente sabe que apenas 4% das pessoas que confessam a Jesus como Senhor permanecem firmes na igreja, 4% das pessoas que aceitam Jesus nas grandes cruzadas ou nas igrejas, 4%, uma estatística levantada recentemente, é que permanece. Será que a igreja precisa de novos cursos de teologia?
novos cursos, novos teóricos, novos pensamentos bíblicos, erudição bíblica. Mas aí a gente vê que há um novo estudo que a maioria dos cursos faz com que esses estudiosos, a maioria deles também se afasta de Deus no curso desses estudos. E ele vai fazendo perguntas e vai apresentando esses problemas que na verdade são sintomas. E ele apresenta então uma resposta, um pensamento do Carson, a essa chamada para uma reforma espiritual. E ele fala que o problema que o homem e a igreja enfrenta é um conhecimento mais profundo de Deus. O que a igreja de Jesus precisa no mundo é conhecer a Deus mais profundamente, é ter intimidade com Deus. Não é conhecer de ouvir falar, é de viver com Ele. Então eu gostaria de sugerir essa palavra intimidade. Eu não sei se você tem intimidade com alguém. Se você vai lembrar de alguém que tem intimidade suficiente para entrar na sua casa, abrir essa geladeira e falar: pô, tá suja essa geladeira aqui, hein? Me dá umas vasilhas aí que eu vou ajudar você a dar uma limpada nisso aqui. Ou não tem nada nessa geladeira, só tem água, tá fazendo coleção de garrafa de água. Você tem intimidade com alguém o suficiente que ela tem a chave da sua casa? Busca seus filhos no colégio para você? Intimidade com alguém que você pode abrir seu coração, você não tem medo de ser julgado, sabe que a pessoa olha na sua cara e vê que você não está bem, então não adianta nem você dizer para a pessoa que está tudo bem, você é obrigado a falar o porquê que não está bem. Mas a gente sabe que a gente não junta numa mão as pessoas que de fato a gente é íntimo, porque intimidade não é uma coisa fácil da gente conquistar. A intimidade verdadeira não é algo que você encontra na esquina. Tem uma expressão que fala que você tem que comer 1 quilo de sal com a pessoa para conseguir ser íntimo dela. É algo que requer muito tempo e às vezes uma abertura de vida, de alma. Você pode passar a vida do lado de alguém sem ser íntimo dela. Para você ter intimidade com alguém, você precisa de dedicação. E a gente sabe que o propósito de Deus, quando Ele nos chama para termos com Ele um relacionamento. Você abre a Bíblia e você vê que a Bíblia é uma história do encontro do homem com Deus. Deus cria um mundo para colocar o homem lá dentro e se encontrar com o homem na viração do dia. Depois, a gente lê o Testamento, o Antigo Testamento, os momentos de encontro do homem com Deus, de Deus preservando o povo, onde ele tinha um lugar que chamava Tenda do Encontro. Mais tarde a gente vê Deus mandando o seu Filho para reconciliar o mundo com Ele. Um mundo que estava perdido, que não podia ter um relacionamento com Ele, para que a gente pudesse responder ao propósito de ser uma família com Deus, porque Ele queria que nós pudéssemos ter um relacionamento com Ele. E a gente lê o Antigo Testamento, no Novo Testamento, Deus instando para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Ele, Jesus ensinando-nos a orar, a chamar Deus de Pai, a trazer Deus para perto. E a gente vê, no final de todas as coisas, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus estabelecendo o seu trono na terra para reinar conosco. E nós sermos o seu povo. É uma história do encontro do homem com Deus. Uma história do homem se relacionando com Deus. E nós vivemos um tempo onde nós temos um relacionamento com Deus praticamente utilitário. Nós vemos que as igrejas que crescem são as igrejas onde as pessoas vão buscar algo de Deus, onde tem um movimento de busca financeira, de busca de resolução de problemas, onde você vai fazer algum tipo de corrente, onde você vai oferecer alguma coisa em troca de outra. E nesse grande movimento de toma lá da cá, as pessoas sim se envolvem, porque elas querem
as coisas de Deus, mas querem pouco relacionamento com o Deus das coisas. E há uma necessidade urgente de que nós possamos viver intimidade com Deus. Intimidade com Deus. E a forma com que nós chamamos e conhecemos esse tempo que nós passamos com Deus é a oração. Jesus falou sobre um tipo de oração que não muitas vezes nós usamos esse versículo, mas que está em Mateus 6, no versículo 6, e ele fala sobre esse versículo antes de nos ensinar o que orar. Ele ensina para nós como orar. E ele fala: quando você orar, você vá para o seu quarto, você fecha a sua porta e ora ao seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai que vê em secreto recompensará. Ele fala sobre nós termos um tempo com Deus. Ele fala sobre nós nos posicionarmos sozinhos com Deus. Algo tão precioso nesse versículo, e a gente negligencia essa verdade sobre algo que Jesus nos ensinou como um imperativo, algo que todos os seus filhos, todos os filhos de Deus, todos os cristãos, todos os discípulos de Jesus deveriam fazer: ter um tempo a sós com Deus. Não há nada que deve ser mais importante na nossa vida do que a gente ter um tempo na nossa vida em que a gente deve estar só nós e o Senhor, sem distração, sem celular, sem WhatsApp, sem tempo. Nós e o Senhor. Fecha a porta, o Pai já está lá, Ele está te esperando. Ele já está lá no secreto, esperando você para esse tempo com Ele. Existe essa necessidade. Eu não sei se você luta com a ideia de se sentir desconectado de Deus, de não sentir a presença de Deus, uma dificuldade de louvar, uma dificuldade, a gente usa a expressão de sentir a presença, uma dificuldade de sentir o coração aquecido, de sentir o calor do Espírito Santo no louvor. Parece que quando está aquecendo acaba, porque às vezes a gente deixa para vivenciar isso aqui, quando na verdade o culto deveria ser o reflexo de tudo aquilo que a gente já está vivendo nas nossas casas, e a gente traz como uma fogueira. Cada um de nós traz o nosso fogo, a nossa brasa, para queimarmos juntos aqui, em congregação. Mas já vivemos isso, já vivemos a nossa adoração. Mas quando nós não vivemos isso, a gente tem essa dificuldade, a gente não sente vontade de orar, a gente não sente a mínima vontade de abrir a Bíblia para ler nada. A gente faz até o devocional, mas ainda bem que hoje foi curto, porque o tempo hoje está corrido. E às vezes as nossas disciplinas espirituais são algo que a gente até cumpre, mas a gente tica. É algo que a gente faz porque tem que fazer, mas não há prazer naquilo. A gente não tem o prazer do salmista no capítulo 1, prazer na lei do Senhor, meditar na sua lei de dia e de noite, aquele prazer de permanecer em Cristo, Jesus e suas palavras. Eu permaneço nele, ele permanece em mim como um lar. Não existe nada disso. Se nós estamos vivendo isso, talvez a gente não esteja compreendendo esse princípio básico que Jesus falou. Você precisa se encontrar com Deus. Você precisa ter encontros diários com Deus. Você já pensou o que aconteceria com um casal que não se vê? Um pouquinho por dia, que não dá um beijinho, que não troca o olhar, que não senta para tomar um cafezinho e falar um pouquinho sobre as coisas da vida? O que aconteceria com um enezinho uma semana? Salvo raras exceções, que nem a Bíblia, Edna, que depois que a saudade, né? A saudade acontece, é uma coisa maravilhosa. O que acontece? Porque o encontro é necessário. O encontro mantém
a intimidade. E nós precisamos obedecer à voz de Jesus quando fala: você precisa encontrar com Deus o secreto. Você precisa ter um tempo com Deus, a intimidade. Essa imagem é linda, o Pai está lá, o Pai está esperando você. E quando nós queremos ser íntimos, a gente parte do pressuposto que a gente tem que abrir o nosso coração, porque a pessoa não sabe de nada da gente, ou a gente vai ter que contar toda a nossa vida para outra pessoa, a gente vai ter que falar tudo o que está acontecendo, mas não é o caso de Deus, porque Ele já sabe tudo. As palavras ainda não vêm na nossa boca, Ele já conhece o nosso coração, Ele já sabe tudo o que está acontecendo na nossa mente. A gente até conversava nessa semana como é incrível o amor de Deus, porque Ele sabe o que acontece na nossa mente, e Ele ama a gente mesmo assim. Eu tenho certeza que tem um monte de gente que não ia me amar se soubesse as coisas que acontecem na minha mente, mas Deus me ama mesmo assim. Esse é o amor de Deus. E Ele sabe tudo o que acontece, mas quando nós nos colocamos diante dEle, nós começamos a abrir o nosso coração, nós é que passamos a nos conhecer, porque o Espírito Santo vai trazendo à tona coisa que nem nós sabemos sobre nós mesmos, e mais do que isso, Ele passa a se dar a conhecer para nós, porque apesar de Deus nos conhecer, nós não nos conhecemos. E nós precisamos passar tempo com Deus para que possamos o conhecer. E o relacionamento de intimidade com Deus não é só um lugar onde nós falamos, mas principalmente um lugar onde nós vamos ouvi-lo. Quantas vezes você já passou por esse versículo que fala: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça? Quantas vezes, irmão? E quanto que você tem ouvido da voz de Deus? Quanto que você tem ouvido Deus falar no seu coração? Quanto que você tem ouvido sobre a voz de Deus e a intimidade com Deus? Qual é a necessidade mais urgente para mim? Qual a necessidade mais urgente da igreja? Ouvir a voz de Deus, conhecer a Deus, ter intimidade com Deus, ouvir essa voz e realinhar a minha vida de acordo com essa voz, ter uma direção de Deus. Se a voz de Deus, a direção de Deus para a minha vida é intimidade, então eu vou realinhar a minha vida para viver uma vida de intimidade com Deus. E tudo muda quando a gente recebe essa palavra, ouve essa voz e recebe essa palavra com fé. Qual deve ser então a nossa postura nesse lugar de intimidade e conhecimento de Deus? Eu quero ler 2 versículos. O primeiro deles está em Salmos 95, que diz o seguinte: pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho sob os seus cuidados. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o seu coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá no deserto. Se você ouvir a voz de Deus, mantenha o seu coração submisso. Se você ouvir a voz de Deus, se Deus falar no seu coração, se você mantiver o seu coração numa postura de submissão, não endureça o seu coração. A segunda coisa é, se você ouvir a voz de Deus, seja praticante, não seja só ouvinte. Se você se dispuser a ter uma leitura da palavra de Deus, se você se dispuser a se colocar diante de Deus e permitir que o Espírito Santo fale ao seu coração, pratique aquilo que o Espírito Santo está falando com você. Não seja resistente. Não se engane. Eu acho legal quando o Tiago fala isso, porque senão você vai ser o tipo daquela pessoa que passa no espelho e vai embora e você se esqueceu daquilo que você acabou de ver. Tipo um adolescente que vai no espelho 10 vezes antes de sair de casa. Você vai no espelho e você observa e depois você esquece. Quando a gente é esse tipo de gente que não pratica a lei de Deus, a gente acaba se esquecendo das coisas reveladas. Quantas coisas o Espírito Santo já revelou no seu coração e você não praticou? E por causa do desuso, você nem se lembra mais. Se você ouvir a voz de Deus, pratique, não endureça o seu coração. Ouça a voz de Deus com o coração submisso. Em primeiro lugar, se disponha a ter intimidade com Deus, a ouvir a voz de Deus. E se você não ouvir a voz de Deus, tenha um coração submisso. A obediência começa a se sujeitar à voz de Deus, mas essa, às vezes, é um primeiro passo que muitos de nós nem deu. Muitos de nós sequer buscam essa vontade. Muitos
muitos de nós sequer se posicionam diante de Deus para ler a sua palavra. Muitos de nós sequer oram, irmãos, não se assombrem de ouvir isso. É muito pouca gente na igreja que ora e lê a Bíblia. E nós precisamos mudar isso. É uma necessidade urgente que a igreja sejam pessoas que conhecem a Deus e têm intimidade com Ele. Que a igreja seja família de filhos que conhecem e conversam com o seu pai, que sabem as coisas que o seu pai pensa, que obedecem ao seu pai, querem fazer a vontade do seu pai, que querem agradar o seu pai e andar segundo a vontade do seu pai, que querem ser representantes do seu pai na terra. É isso que a igreja é. A igreja não é um conjunto de gente que se reúne uma vez por semana por 40, 50 minutos, 2 horas. Mas é um povo que tem identidade e intimidade, que é a família de Deus. Sabe, não basta a gente ser salvo. E eu não estou falando de salvação, porque se você crê em Deus, você vai para o céu. Nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando sobre intimidade com Deus, sobre propósito, sobre vivermos uma vida com propósito, sobre vivermos uma vida cheios de Deus, uma vida de gente que é família. Jesus, num determinado momento, estava sentado com um monte de gente, e a sua mãe e seus irmãos chegaram, e aí perguntaram para ele: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Jesus perguntou. Jesus olhou para aquelas pessoas que estavam sentadas aos seus pés, e ele falou: olha, esses que estão sentados aos meus pés, esses que são a minha família. Ser família de Deus está sentado aos seus pés. Vocês entendem isso, meus irmãos? Não é nomenclatura. Não é dizer eu sou cristão, eu sou da graça e paz. Ser cristão é estar sentado aos pés de Jesus. É estar no secreto. É ouvir a voz de Jesus e ter um coração submisso. Isso é ser cristão. É ter um coração sensível, é ter um coração submisso, não ter um coração endurecido. É ter prazer na lei do Senhor, ter prazer em viver a sua palavra. E Jesus fala o seguinte no capítulo 14, versículo 21, quem tem os meus mandamentos, quem tem a minha palavra e me obedece, esse é o que me ama. E é lindo quando ele fala: aquele que me ama, aquele que tem a minha palavra, aquele que obedece a minha palavra, esse me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Quem me ama, quem está sentado comigo, quem está amando a minha palavra, quem está obedecendo a minha palavra, vai ser amado. E o texto conclui dizendo: eu me revelarei a ele. Intimidade é isso. Ter intimidade com Deus é amar e viver a sua palavra, é ter intimidade com Deus Pai e ter intimidade com Deus Filho. Então, praticar a palavra, amar a palavra, viver com Deus, gastar um tempinho com o Senhor, é ter esse tempo onde essa obediência, essa intimidade vai gerar afeto, vai gerar amor, vai gerar essa conexão com Deus, vai liberar o amor de Deus em nosso favor. Essa é a primeira implicação. A intimidade gera mais amor. E a segunda implicação é que essa intimidade com Deus, de amar a sua palavra, de viver a sua palavra, vai gerar para nós segurança. E a música que nós cantamos com o Vini hoje, nós vamos construir a nossa vida em Deus. Nós vamos construir uma vida de amar a palavra e praticar a palavra. Mateus 7 é sobre isso, de pessoas que ouvem a palavra de Jesus e guardam a palavra de Jesus e praticam a palavra de Jesus. Jesus conta a história de 2 homens. Jesus conta a história de 2 pessoas absolutamente diferentes, mas que as 2 pessoas estão fazendo construção. Um está construindo uma casa na rocha, numa pedra, num lugar seguro, alicerçado, firme, e o outro está construindo uma casa na areia. A mesma situação veio para ambos os construtores. Uma chuva, uma tempestade, um vento forte, sobe inundação. A casa que está no alicerce, a casa que está firme na rocha, a casa não cai. A casa que está na areia toma um tombão. E a diferença desses 2 caras é que um ouvia e praticava as palavras de Jesus, o que tinha a casa na rocha. Ele tinha tempo com Deus,
ele tinha tempo no secreto, ele tinha um tempo de intimidade com Deus, ele tinha uma vida que obedecia, ele não tinha pressa no devocional, ele amava, meditava na palavra do Senhor, ele vivia com Deus. E o outro era um tolo, um bobo, ele ouvia também, ele até tinha um livrinho lá, Café com Deus Pai, ele também ouvia, mas ele não obedecia. A grande questão é: a gente vai sobreviver? Porque bom seria agora se eu concluísse e dissesse assim: olha, se você fizer isso, você vai ter um ano de 2024 sem lutas, sem tempestades, vai ser um 2024 de bonança, não vai ter nenhuma luta na sua vida, não vai ter problemas financeiros na sua casa, o seu casamento vai ser perfeito. Não é isso que a palavra fala, não é isso. O texto ao contrário fala que as lutas com certeza vão vir. 2024 vai ter luta, vai ter tempestade, vai ter vento, vai ter inundação, vai ter chuva. Vai ter chuva para quem ouve e pratica, vai ter chuva para quem ouve e não pratica. A questão é: a gente vai sobreviver? A gente vai se manter firme? A gente vai aguentar tranco? A gente vai suportar? Nosso casamento vai aguentar isso? Nossa família vai aguentar? Nossos filhos vão aguentar? A gente aguenta as más notícias? Notícia de desemprego, de diagnóstico ruim? A gente aguenta isso? Onde está firmada a nossa vida? Nós ouvimos sobre um Deus que muda, nós ouvimos onde nós devemos colocar a nossa confiança, e nós precisamos entender, irmãos, que a segurança da nossa vida está em Cristo Jesus. Jesus é a rocha firme onde nós devemos colocar os nossos pés. Isaías 48, 18 diz o seguinte, me trouxe o versículo: se ao menos você tivesse prestado atenção nas minhas ordens, a sua paz seria como um rio e a sua retidão como as ondas do mar. Se ao menos você tivesse me obedecido, você teria paz como um rio. As ondas gigantes viriam sobre você, mas a majestade da presença de Deus manteria você firme na rocha. Se você tivesse obedecido, se você tivesse cheio da minha palavra, se você tivesse cheio da minha presença, cheios da presença. A única coisa que garante a nossa vida, traz segurança para a nossa vida, é essa intimidade que nós temos na promessa do Deus que é o mesmo. Conhecimento e intimidade. A palavra de Deus, já no finalzinho, em Apocalipse 3:20, Jesus fala: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É outra imagem linda. E a gente acostuma com esses versículos, eu não sei como. Que o Senhor está à porta e bate, aguardando um ponto. Ele está à porta e bate, aguardando o momento em que a gente vai abrir, na nossa vida tão agitada, a nossa vida com tantos afazeres. Nós somos tão preocupados, a gente tem uma vida com tantas coisas, né? Que a gente não tem tempo para permitir que o Senhor entre, faça morada em nós e habite em nós. João 15 fala que se nós permanecermos nele, ele permanecer em nós. Olha que coisa linda. Se nós estivermos nele o lar, e nós formos o lar de Deus, permanência, estar nele, ele em nós. Se nós abrirmos o nosso coração, ele está à porta, ele está à nossa espera, ele está nos chamando à comunhão, ele está nos chamando e nós precisamos ouvir. Se alguém tem ouvidos para ouvir, irmão, ouça. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça o chamado, porque ele está à porta. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça a voz e abra a porta, para que o Senhor possa entrar, para que Ele possa habitar, para que a sua vida seja um lugar que Ele possa morar, seja uma casa de oração, seja um lugar de amor, seja um lugar seguro, seja um lugar onde Deus pode habitar, onde Ele pode fazer morada.
onde o Senhor tem a intimidade. E eu desejo que você possa crescer em intimidade com o Senhor em 2024, em nome de Jesus. Que você possa desejar mais de Deus. Mais de Deus. Que o teto não seja um teto de bronze. Que de todas as coisas que você deseja, tantas coisas que vão ficar aqui, né? Que a traça vai comer, que vão ficar tudo aí, você não vai levar nada. Você vai com uma roupa feia, eu tenho certeza que quando você for enterrado, não vai ser com a roupa que você gostaria de ser, nem que você deixa escrito. Você não vai levar nada. Esse monte de coisa que você deseja aí, que você deseja, além de tudo isso, talvez tenha muita coisa boa aí, que você deseja as coisas que estão em cima, além das coisas que estão em terra. Busque as coisas que estão em cima, busque as coisas que estão no alto, busque as coisas espirituais, busque as coisas eternas, busque as coisas que nem a traça vai poder corroer, busque as coisas do Senhor, para que o seu coração seja um coração cheio de amor, porque Ele vai se revelar em amor e cheio de segurança, que nem as ondas do mar vão poder destruir, mas você vai ter a paz como a paz de um rio. É o que eu desejo para a minha vida e eu desejo para nós que essa necessidade urgente da igreja seja em primeiro lugar respondida por nós, que haja intimidade, haja profundidade nos nossos relacionamentos com o Senhor, que Ele se revele a todos e cada um de nós em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós colocamos o nosso coração diante de Ti, pedindo em primeiro lugar que o Senhor possa